Só há uma chance na eleição do Brasil, para o país e o mundo. Podcast baseado na leitura do editorial da Nature, publicado no dia 25 de outubro de 2022. Um segundo mandato para Jair Bolsonaro representaria uma ameaça à ciência, à democracia e ao meio ambiente. Quando o Brasil elegeu Jair Bolsonaro como seu presidente há 4 anos, este jornal estava entre os que temiam o pior. A eleição de Jair Bolsonaro é ruim para a pesquisa e o meio ambiente, escrevemos. Nature, 563, páginas 5 a 6, 2018. Populista e ex-capitão do Exército, Bolsonaro assumiu o cargo negando a ciência, ameaçando os direitos dos povos indígenas, promovendo armas como solução para preocupações de segurança e promovendo uma abordagem de desenvolvimento a todo custo para a economia. Bolsonaro foi fiel à sua palavra. Seu mandato foi desastroso para a ciência, o meio ambiente, o povo do Brasil e do mundo. Neste fim de semana, os brasileiros vão às urnas no segundo turno de uma das eleições mais importantes do país desde o fim da ditadura militar em 1985. Bolsonaro é o candidato à reeleição pelo Partido Liberal. Seu adversário é Luiz Inácio Lula da Silva, líder do Partido dos Trabalhadores, que foi presidente por 2 mandatos entre 2003 e 2010. No primeiro turno da eleição, realizada em 2 de outubro, Lula derrotou Bolsonaro em segundo lugar, mas por uma margem inesperadamente estreita. Ele não conseguiu obter a maioria geral, forçando os dois a um segundo turno. O histórico de Bolsonaro é de arregalar os olhos. Sob sua liderança, o meio ambiente foi devastado quando ele retirou proteções legais e menosprezou os direitos dos povos indígenas. Somente na Amazônia, o desmatamento quase dobrou desde 2018, com mais um aumento esperado quando o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil divulgou seus últimos dados de desmatamento nas próximas semanas. Assim como seu ex-colega populista dos Estados Unidos da América, Donald Trump, Bolsonaro ignorou os alertas dos cientistas sobre a Covid-19 e negou os perigos da doença. Bolsonaro também minou os programas de vacinas, questionando a segurança e eficácia das medidas de prevenção de infecção da doença. Mais de 685 mil pessoas no Brasil morreram de Covid-19. A crise econômica que se seguiu à pandemia atingiu duramente os brasileiros. Outras semelhanças foram traçadas entre Trump e Bolsonaro. Ambos tentaram minar o Estado de Direito e reduzir os poderes dos reguladores. O financiamento para a ciência e inovação estava diminuindo quando Bolsonaro assumiu o cargo e continuou sob sua liderança, a ponto de muitas universidades federais estarem lutando para manter as luzes acesas e os prédios abertos. A ciência e a academia serviram como inimigos fáceis em uma ofensiva anti-elite que refletia as guerras culturais dos Estados Unidos. Isso contrasta com a situação cerca de uma década antes dele chegar ao poder, quando o Partido dos Trabalhadores fez grandes investimentos em ciência e inovação, fortes proteções ambientais estavam em vigor e oportunidades educacionais foram ampliadas. Além disso, graças em parte a um sistema maciço de transferência de dinheiro para os pobres, chamado Bolsa Família, as pessoas de baixa renda viram ganhos em riqueza e oportunidades. O Brasil exibiu sua reputação de líder ambiental, aumentando a aplicação da lei ambiental e reduzindo o desmatamento na Amazônia em cerca de 80% entre 2004 e 2012.
Por um tempo, o Brasil rompeu o vínculo entre o desmatamento e a produção de commodities, como carne bovina e soja, e parecia que o país poderia ser pioneiro em sua própria marca de desenvolvimento sustentável. Muito desse progresso já foi desfeito. Ao contrário de Bolsonaro, Lula não procurou lutar contra pesquisadores. Ele prometeu alcançar o desmatamento zero líquido e proteger as terras indígenas se eleito. Mas Lula não está sem bagagem. Ele passou 19 meses na prisão como resultado de uma investigação de corrupção que envolveu funcionários do governo, incluindo líderes do Partido dos Trabalhadores. Mas em 2019, a Suprema Corte brasileira determinou que Lula e outros haviam sido presos indevidamente antes que suas opções de recurso fossem esgotadas. As condenações de Lula foram anuladas em 2021, abrindo caminho para que ele concorresse novamente à presidência. Nenhum líder político chega perto de ser perfeito, mas os últimos 4 anos do Brasil são um lembrete do que acontece quando aqueles que elegemos desmantelam ativamente as instituições destinadas a reduzir a pobreza, proteger a saúde pública, impulsionar a ciência e o conhecimento, proteger o meio ambiente, defender a justiça e a integridade das evidências. Os eleitores do Brasil têm uma oportunidade valiosa para começar a reconstruir o que Bolsonaro derrubou. Se Bolsonaro pegar mais 4 anos, o dano pode ser irreparável.